Boa noite aos amigos que acompanham o blog Notícias e Mais. Nesta noite de quarta-feira, hoje dia 10 de junho, nos encontramos mais uma vez, já agradecendo a todos vocês que a partir de agora passam a acompanhar conosco a live desta noite, em que estaremos juntos, eu, Leandro Daniel, Sérgio Sátiro, e hoje com o nosso convidado, deputado federal Elmar Nascimento, dos Democratas, nessa conversa aberta, falando aí sobre coronavírus, mandato parlamentar, as ações e atuação, política na terra natal, Campo Formoso e região, e, é claro, falando sobre diversos outros assuntos. Então, nosso muito boa noite a você, amigo, que a partir de agora passa a acompanhar conosco esta live, e pedir a você que compartilhe aí o nosso link, curta, acompanhe, mande para os seus amigos. A partir de agora, então, nós estaremos neste bate-papo aqui aberto com o deputado Elmar Nascimento. Deputado Elmar Nascimento, boa noite, seja bem-vindo a essa conversa aberta hoje aqui nessa live do blog Notícias e Mais. Boa tarde, já noite, né? Macário, Leandro, Sérgio, nossos telespectadores aí de Campo Formoso, é um prazer falar com vocês. Bom, deputado, de início aqui eu já queria começar falando com o senhor nessa noite de hoje, como é que o senhor está acompanhando aí todo esse processo, toda essa situação aí do novo coronavírus, ou do que não é mais tão novo assim, né? A Covid-19. O senhor está aí em Brasília, Salvador, e a toda hora e a todo instante ouvindo falar, tendo que discutir ações, tendo que, de alguma forma, prover recursos, aprovar projetos. Como é que está sendo todo esse momento aí, através do seu mandato parlamentar? Olha, eu nesse período aí desses 90 dias em que esse assunto apareceu de forma mais forte, que a gente começou a funcionar de forma virtual, eu fiquei em isolamento social, atendendo as recomendações do Ministério de Saúde, em Salvador, na minha casa, saindo muito pouco, no máximo uma vez por semana, mas desde segunda-feira, eu vim a Brasília 2 vezes nesse período todo. Sempre eu arrumei alguma carona de avião particular e vim de manhã e voltei à noite com a Semineto uma vez e outra vez com a Adolfo Viana. E nessa última segunda-feira agora eu vim para passar uns 30 dias aqui, porque é o período que antecede a proibição de transferências voluntárias da União para os entes federados, por conta da lei eleitoral, e que a gente precisa trabalhar mais a miúde a liberação de recursos que nós colocamos no orçamento da União para esse ano. Essa semana, a nossa expectativa era para ter sido na segunda-feira, mas até quarta, uma nova liberação de recursos da área de saúde para o combate ao Covid. Está sendo liberado para uma série de municípios aí que eu represento, fui votado, e também em outros ministérios, a sinalização do governo de liberar esse recurso. Eu vou ficar mais próximo dessa realidade, nesses dias aqui, nesses 30 dias, para que a gente consiga resolver essas coisas. Então, acompanhado, mesmo quando estava de longe em Salvador, agora mais próximo, aqui em Brasília, com muita preocupação com o que tem acontecido no mundo e agora, de uma forma muito mais forte no Brasil. O Brasil hoje é um dos epicentros, só pede para os Estados Unidos da disseminação dessa pandemia. Eu acho que, de um lado, o isolamento social que foi feito por orientação do ministro Mandetta, da Saúde, com quanto ele estava, com uma coordenação aí com os governadores de estado e os prefeitos municipais, de certa forma, conseguiu sucesso para aquilo que se propunha. E enquanto não há uma cura, nenhuma vacina para essa pandemia, para esse vírus, o que se precisava era dotar a rede do Sistema Único de Saúde de todas, e a privada também, de todas as condições a poder absorver a demanda que existisse, sobretudo da necessidade de respiradores e de leitos de UTI. Tiveram 90 dias para isso, acho que todos os estados e o governo federal fez tudo o que pôde nesse sentido, e a gente espera que mesmo aquele estado que alcançaram um pico, tiveram condição de poder atender aí a demanda que houve. É claro que, infelizmente, houveram já muitas mortes, nada que tivesse diferente do que aconteceu no resto do mundo, mas hoje as condições, sobretudo aqui no nosso estado, né, a gente está
transferindo da Bahia, hoje tem as condições de o dobro de leitos de UTIs e respiradores, sobretudo por conta do investimento do governo federal, em primeiro lugar, transferindo recursos tanto para o governo do estado quanto para as prefeituras. Ainda hoje, ontem, né, foi creditado aí mais de 500 milhões de reais na conta do governo do estado da Bahia, recursos que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional e que foram transferidos pelo governo federal para o estado da Bahia, e 335 milhões para as prefeituras municipais também para o combate ao Covid-19. Portanto, a estrutura hoje é muito melhor do que há 90 dias atrás. Se ela é suficiente ou não, a gente espera que seja. Quem tem essas informações mais técnicas, trabalhou muito nisso, foram os prefeitos e o governador, e o governo federal forneceu os instrumentos e foi a alocação de recursos suficientes para isso, além de ajudar as pessoas no distanciamento social, quando, com essa crise econômica que está aí, criou esse denominado Corona Voucher de R$600, que está chegando a mais de 50 milhões de pessoas. Boa noite, deputado. E agora, o meu questionamento é que a população ela está sofrendo por dois viés. O viés do vírus, que é uma realidade, existe, está aí para todo mundo ver, mas tem também o viés político. São critérios, são decretos, às vezes sem critério, a nível estadual, a nível, às vezes, municipal, o uso também de recursos de forma indevida. Está aí o Ministério Público já investigando muitos governadores e também, com certeza, vai chegar em alguns municípios que, de repente, não usaram ou não vão usar o recurso de forma adequada. O senhor acredita que o Ministério Público vai realmente ficar de olho, né, nesses governos, tanto a nível estadual como municipal, que não estejam aí aplicando de forma correta esses recursos? Não só o Ministério Público, mas a própria Polícia Federal. A origem desses recursos são transferências voluntárias do governo federal, são recursos federais. Você vê que as operações que estão tendo aí, já teve em prefeituras, como a Prefeitura de Fortaleza, em governos como hoje teve no governo do Pará, já teve no governo do Rio de Janeiro, porque a calamidade pública que foi aprovada deu a margem a que os gestores pudessem fazer dispensa de licitação. Mas é claro que, observando sempre os princípios essenciais do regime administrativo, no sentido da transparência, de observar a legalidade e a compra pelo menor preço. Isso não é coisa para ninguém estar ganhando dinheiro. Claro que o empresário que fabrica, que vende, tem a sua margem de lucro. Mas se teve algum tipo de malandragem, teve algum tipo de desvio de recurso público, quem praticou vai ter que pagar a conta, e aí com a Polícia Federal, que é muito atuante. Eles criaram, inclusive, aí uma divisão voltada só para acompanhar esses recursos. Quem estiver mexendo com esses recursos, outro dia, inclusive, o prefeito Jacobina me acionou que ele estava com dificuldade de ter acesso para comprar respiradores. Eu fiz uma demanda aqui para a Prefeitura de Campo Formoso e de Jacobina, junto ao Ministério da Saúde, e a gente não conseguiu resolver ainda, e ele estava precisando adiantar logo, queria comprar uma parte. Procurei me informar aqui, e só uma pessoa que eu conhecia, e que mexe com importação de muito tempo, perguntei para ele, aí ele disse, olha, eu não vendo para o setor público, não quero nem ouvir falar desse dinheiro de recurso federal, porque termina sendo investigado. Eu estou fazendo a minha coisa honestamente, pratico o mesmo preço desde janeiro, e eu não quero vender para ninguém, nenhum ente público. Aconteceu, muitos atravessadores aí compraram coisas com preço mais alto, os gestores tinham que se cercar de maiores cuidados. Eu tomo como exemplo o prefeito de Salvador, que foi um dos gestores que mais investiu nisso. A quantidade de leitos de UTI que estão instaladas via Prefeitura de Salvador, é quase o mesmo número do que foi contratado via governo do Estado. E no governo do Estado teve aquele problema que todo mundo tomou conhecimento, de que eles utilizaram uma empresa aí para comprar, e resultou, inclusive, no pedido de demissão do secretário-chefe da Casa Civil, que houve um investimento de 40 milhões do consórcio Nordeste, e esses respiradores nunca chegaram, e a empresa também ainda não devolveu o dinheiro. Estava em investigação pela Polícia Civil da Bahia, que deflagrou uma operação
e que, inclusive, foi avocado já pela Polícia Federal que está investigando. A Prefeitura de Salvador é um exemplo, não teve nenhum caso. Ele não pagou adiantado nada, conseguiu comprar, tem crédito, tem credibilidade, conseguiu comprar e pagar só depois que chegou a mercadoria e que ele conferiu que a mercadoria era adequada à finalidade a que se propunha, que é a utilização em leitos de UTI. Boa noite, deputado. Boa noite aos colegas, Sérgio Macário. Agradecer também a participação além do deputado, agradecer a participação do pessoal na internet, está curtindo, está compartilhando, está comentando. Deputado, eu queria saber do senhor, qual a sua opinião em relação à postura do governo federal, especificamente na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, no tocante a nomear um ministro da Saúde. A gente está aí há quase um mês sem ministro da Saúde e a situação é crítica. E de que forma o senhor, como congressista, pode intermediar junto com seus colegas do parlamento, do Congresso, enfim, para que haja uma solução, para que haja uma tentativa de redução desses casos da Covid-19 e flexibilizar o viés político, ideológico nesse momento? Olha, o problema, na verdade, não é não ter ministro. Tem ministro. Se é um ministro que vai ficar definitivamente ou é um ministro que está cumprindo aí uma interinidade e vai ser substituído, só o tempo vai dizer. Mas o general Pazuello está aí nomeado, exercendo todas as atribuições de ministério. O que é que precisa um ministro para ser um excelente ministro? É que, primeiro, ele se cerque da melhor assessoria possível, técnica, que lhe dê todas as instruções para ele, enquanto gestor, possa decidir da melhor forma possível. Sempre foi considerado o melhor ministro da Saúde da história do Brasil, o senador José Serra. Foi ministro da Saúde no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. José Serra é economista, ele não tem nada com a área médica, mas ele é um excepcional gestor e se cercou dos melhores quadros. Então, ainda que sendo um general, que pode tecnicamente, da parte de logística, ser um bom gestor, é preciso que ele se renda à ciência, se cerque dos melhores quadros técnicos e científicos, os melhores cientistas, para lhe dar as melhores informações e ele poder tanto decidir como dar ao presidente da República as melhores condições de decidir, baseados, claro que sempre na ciência. Isso é que é fundamental. Eu tenho, por exemplo, o conhecimento... Eu tenho um colega aqui, que foi ministro da Cidadania, o Osmar Terra, ele é médico. Teve contato para ser ministro da Saúde e ele defende que o isolamento social não é necessário, não é fundamental, e ele é médico. Então, não é questão de ser médico ou não ser médico, ser da área da saúde ou não ser da área da saúde. É ser gestor e tá assessorado dos melhores quadros possíveis. Lá, inclusive de carreira no Ministério da Saúde, tem excelentes quadros que auxiliaram sempre ao ministro Mandetta a tomar as melhores decisões possíveis. E espero que ele siga essas orientações. Eu não queria estar na pele do presidente da República, porque se é verdade que o vírus está aí, a gente tem que, em primeiro lugar, estabelecer que a prioridade número 1 é salvar vidas, não importa quanto custe, e depois a gente vai tratar da economia. É verdade que o Brasil hoje, em números absolutos, é o segundo país que está com o maior número de infectados pelo coronavírus, e nós não temos uma economia estabilizada, superavitária, como os Estados Unidos, como a Europa, que pode se lançar a garantir a estabilidade da economia, fornecendo condições para que o desemprego não cresça e a economia se mantenha aquecida mesmo durante o isolamento social. Nós temos aí exemplos que a produção está parada nos Estados Unidos, a economia está parada, o PIB está caindo, só que eles têm reservas para cobrir isso e para seguir em frente. Nós não temos essa reserva. E aí é claro que o presidente ouve de um lado a equipe da saúde, mas do outro lado ele está sempre muito preocupado com a questão da economia e tende a regredir. É como se a gente tivesse no cheque especial, nós vamos ter que aumentar o cheque especial, tomar mais um empréstimo e, se necessário for, ir ao agiota, que são os organismos internacionais, os bancos internacionais, FMI e tal, que já emprestou e empresta dinheiro ao Brasil, porque
Aí eu repito, a prioridade tem que ser sempre salvar a vida. A economia vem depois. Mas é uma decisão muito difícil para quem toma ela, que é o presidente da República. Bom, mais uma vez agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando aí, pedir ao pessoal que, além de acompanhar aqui na página do blog Notícias e Mais, que possa compartilhar também, curtir, e essa live desta noite com o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas, tratando sobre diversos assuntos, e neste primeiro momento aqui, nós tratamos aí da questão do coronavírus, a visão do deputado, como ele tem acompanhado, e aí eu queria aproveitar, já que nós entramos nessa questão de salvar vidas, e também da economia. Eu vi algumas publicações em que o trabalho que o Ministério da Economia vem fazendo, que o ministro Paulo Guedes, que é um homem assim de uma respeitabilidade muito grande no mundo, o trabalho que ele vem fazendo é um trabalho que surpreendeu. E o presidente Jair Messias Bolsonaro sempre diz, o posto Ipiranga, o Paulo Guedes, ele tem solução, a área econômica é com ele. Como é que você está vendo aí essa questão de todo esse suporte que vem sendo trazido pelo Ministério da Economia, as soluções encontradas em meio a essa questão que o senhor colocou? Falta de recursos, a gente sabe que o país poderia ter, mas infelizmente, não vamos entrar aqui nessa questão, não tem, por conta de uma série de fatores, mas o Ministério da Economia vem dando solução para algumas questões e apontando rumos que lá na frente, a curto prazo, o país poderá vir a se recuperar, se colocar em prática aí também algumas questões básicas, como a reforma tributária e a reforma administrativa, pós-pandemia. Olha, se gerou uma expectativa absolutamente positiva quando o presidente Jair Bolsonaro teve a humildade de olhar para as câmeras, para a TV, se dirigir ao povo brasileiro e dizer, olha, eu não entendo de economia, mas eu tenho o meu posto Ipiranga. Ele se referia a isso ao ministro Paulo Guedes, no sentido de que quem tomaria as decisões referentes à economia seria ele. E deu poder que nenhum outro ministro da Economia teve na história. História recente do país, nós tínhamos ministério, até o governo anterior, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, nunca uma pasta reuniu, e o Ministério da Indústria e Comércio reuniu tanto poder, nunca o ministro teve tanto poder. Mas eu confesso a vocês que eu esperava mais protagonismo do Ministério da Economia, sobretudo do ministro Paulo Guedes. O que é que houve de absolutamente positivo no governo do ponto de vista de recuperação econômica, de sinalização para o mercado, de segurança jurídica e de crescimento do país, de retomada do crescimento econômico do país? Nós tivemos a votação da reforma da Previdência, que acenou que nós não estaríamos, o país não ia falir. Lá na frente, nós teríamos um país equilibrado, absolutamente equilibrado. E ela nasceu, ela se originou, nasceu e foi pilotada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Ela foi toda gestada no ambiente do Poder Legislativo. Não teve esse protagonismo. Nós temos aí, você citou algumas pautas importantíssimas, nós estamos tratando da reforma tributária. Tem uma comissão conjunta, que está aí feita, construída na comissão mista de senadores e deputados, discutindo a reforma tributária. Ainda ontem eu estive na residência oficial da Câmara, conversando com o presidente Rodrigo Maia, e dizendo a ele que nós temos que aproveitar essas plataformas virtuais, nos habituarmos com a nova tecnologia e poder discutir à exaustão esse tema da reforma tributária, para poder, assim que reabrir as votações presenciais, porque um tema como esse não dá para você votar virtualmente, a gente está amadurecido completamente para poder votar, ganhar ou perder no voto, cada um defendendo as suas posições. Mas o governo, até agora, tem sido omisso. O governo não deu opinião. Nós temos um projeto que foi encaminhado, um projeto de lei pelo deputado Baleia Rossi, que foi elaborado pelo economista Bernardo Api, está sendo aí relatado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, mas até esse instante o governo não protocolou perante a Câmara dos Deputados uma proposta. Ele pode não concordar com a proposta que está lá sendo discutida, pode não concordar com alguns pontos, mas tem que ter alguma proposta. Não é possível que o governo, num tema como esse, não apresente alguma coisa que ele defenda. Afinal de contas, ele foi eleito para isso. Ao contrário, ele que devia estar tendo a iniciativa e a gente devia estar aí exercendo a moderação, aperfeiçoando o que eles mandassem. E a outra, a reforma administrativa,
não dá para se tratar de uma reforma administrativa sem que ela tenha a iniciativa do Poder Executivo. Nós podemos tratar de reforma executiva e está bastante avançados os estudos a nível do Poder Legislativo, mas os servidores públicos do Poder Legislativo, comparado à massa total, é muito pouco. E idem o Judiciário. Pouco é mais do que o Legislativo, mas é muito pouco comparado ao Executivo. Portanto, quem tem a obrigação de exercer esse protagonismo, de tomar a iniciativa, de encaminhar ao Congresso Nacional essa reforma administrativa, aí tem outras coisas que precisam ser debatidas. Nós votamos na Câmara, por exemplo, o marco legal do saneamento básico. Nós temos aqui no país 75% da população brasileira não tem direito a saneamento básico, tem que abrir a possibilidade de empresas. Olha, aqui na Bahia, 90% da exploração de saneamento básico e de água é feito por empresa de água e esgoto e não faz de graça não, apesar de ser uma empresa pública. Uhum. Se cobra a conta das pessoas. Qual é o problema de você ter uma agência reguladora? Empresas podem ser daqui do Brasil ou de fora, se faz uma licitação, fazer esse investimento e cobrar a água e o esgoto. É só ter a agência reguladora, como tem para um monte de coisa, como tem aí para combustível, para tudo, regular para que não exorbitem no preço. Seja um preço compatível com o que a Embasa, por exemplo, pratique. E a estimativa é de você entrar com mais de 500 bilhões de reais no Brasil. Isso já é um tema que nós já votamos na Câmara dos Deputados e está no Senado. Eles precisam amadurecer para estar pronto para votar. A mudança da forma de marco legal também de ferrovia. Aqui no Brasil, se você, como empresário, quiser investir para construir uma ferrovia, você tem que se submeter a uma concorrência pública para usar seu dinheiro, que é auditado pelo Tribunal de Contas, e depois de 30 anos ele volta para o setor público. O que é que significa isso? É que ninguém investe um centavo. Não tem um centavo de rodovia construída que não seja com recurso público. Aí tem um projeto que está tramitando no Senado Federal, pronto para ser votado já também, que copia o modelo americano, que quando você quer investir do próprio bolso, é só você olhar a questão do meio ambiente, a execução da obra, fiscalizar, mas permitir, toda vez que o empresário vai investir o dinheiro do próprio bolso, se ele puder gastar 1 bi, ele vai gastar 2? É claro que não. Não precisa ter controle. O controle do bolso dele é ele mesmo. Ele vai investir, quanto menos ele investir, a sua rentabilidade vai ser maior. Portanto, tem muita coisa aí para avançar. Ontem eu discutia isso com o Rodrigo, ele concordava. A gente precisa avançar na discussão para, quando retomar o funcionamento presencial do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, a gente tem a possibilidade de poder avançar, aí fazer uma maratona de votações de matérias importantes, que se já eram importantes, se já eram essenciais, se tornaram ainda mais urgentes, porque são muito focadas à retomada do crescimento econômico, e agora nós vamos voltar, nós estamos dando aí 2, 3 passos atrás para poder dar outro passo à frente lá e poder estabelecer segurança jurídica para que o investidor não fuja do Brasil, essas coisas todas aí, governador brigando com o governo federal, esse tipo de coisa traz insegurança jurídica, afugenta o investimento do capital, o cara vai procurar investir onde é mais seguro. Nós precisamos avançar nesses temas para dar estabilidade à moeda e dar capacidade de investimento. Deputado, a gente sempre ouve falar que o recurso está nos ministérios, existe muito dinheiro aí nos ministérios, mas que precisa, digamos, o gestor, os municípios tenham boas equipes e preparem bons projetos para captar esses recursos, principalmente se tiver alguém aí para apoiar um deputado para captar esses recursos que nos ministérios tem. E, claro, através dessa parceria, os municípios deslancharem. É isso mesmo? Tem muitos recursos aí nos ministérios? Olha, é verdade. Hoje eu recebi aqui um zap do presidente da Codevasf, e ele esteve reunido com o deputado João Carlos Bacelar Filho e com alguns técnicos da FUNASA, e ele recebeu a orientação do governo, do ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho, a quem ele está subordinado, no sentido de ver quais são os projetos, porque está em gestação pelo ministro Rogério Marinho, pelos ministros militares, sobretudo o ministro da Casa Civil, um plano de expansão da atividade econômica via a indução de investimento público, e aí eles estão procurando quais são o banco de projetos que existem. Por exemplo, todos os projetos de saneamento básico que existem, aí a Codevasf, por exemplo, tem um projeto que ficou abandonado no passado aí, a Embasa ia pegar, não pegou, voltou,
começou dos mais baratos para os mais caros, já fez Amburana, já fez Orolândia, está construindo Centro-Sé, falta Campo Formoso e Xique-Xique. Está lá o projeto, já foi encaminhado. Então, se não existisse projeto nenhum, não tinha como você simplesmente dizer que quer saneamento para aquela cidade e não existia o projeto. Tem um projeto da transposição do eixo norte de São Francisco para perenizar todos os rios para a margem do estado da Bahia, perenizando até o Rio Subaé, que vai Feira de Santana, passando aí pelo Itapicuru, enfim, todos os rios que estão aqui na circunscrição que liga de Juazeiro, do São Francisco até Feira de Santana. Então, várias outras obras, aqui eu citei, porque eu tenho uma ligação mais próxima com a Codevasf, por ter indicado o presidente da empresa, e a gente tem condição de saber mais, mas é claro que o governo sempre precisa. Outra coisa é no final do ano. Quando a gente chega aqui no final do ano, eu e alguns deputados aqui, a gente já teve vezes que no dia de Natal eu saí do FNDE às 22 horas. Já teve dia de véspera de Réveillon, só saí daqui do dia 31, porque tem aquela sobra de recursos que não conseguiu empenhar, e aí vamos procurar o que é que existe no banco de projetos aqui e empenhar. Se a gente tem algum projeto, a gente termina conseguindo emplacar alguma coisa, sempre consegue emplacar alguma coisa importante. É muito importante. Agora, todos os gestores que têm tido sucesso, eu tenho um prefeito, que é muito ligado a mim, meu amigo, me deu 4 mil votos em 7 mil eleitores, no município de Itatim. Ele tem quase 50 milhões de reais de obras federais. E aí, eu ajudei muito, é claro, mas foi muito dele de estar aqui. Ele está aqui de 15 em 15 dias em Brasília. Aí ele está ministério em ministério, conhece os técnicos, vai com os meus assessores. Quando aparece algum gargalo, ele vem me procurar, pedir para falar com o ministro e tal. Mas ele construiu mais de 300 quilômetros de água encanada, não tem uma propriedade. É um município assim do tamanho de Antônio Gonçalves, não tem uma propriedade rural porque não tem água encanada, não tem uma rua sem pavimentar. Aí nós fizemos lá duas escolas grandes, uma creche, ou seja, a receita dele é pequenininha, a receita do tamanho de Antônio Gonçalves, mas ele é um cara que fez uma revolução no município, tanto é assim, ele foi o segundo gestor mais votado do estado da Bahia, se reelegeu com 74% dos votos, porque ele teve essa capacidade de atrair investimento, não ficou sentado esperando as transferências constitucionais obrigatórias, que são aqui o FPM e o FPE e o ICMS. Ele correu atrás para poder participar dos recursos federais. Porque você tem aí, nessa distribuição dos recursos brasileiros, apesar da população morar no município, a prefeitura é quem recebe menos. Aí depois o governo do estado, e os recursos ficam muito concentrados no governo federal. Quem tem a capacidade e a competência de buscar esses recursos consegue desenvolver melhor os seus municípios. Deputado, o que é que o senhor acha dessa frente ampla pró-democracia no Brasil, envolvendo aí vários personagens políticos, o caso de FHC, Marina, Ciro Gomes, dentre outros. Além disso, o país, no momento, tem clima para votar um impedimento, o impeachment do presidente da República? O que é que o senhor acha? O que o senhor pensa sobre isso? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem recebido muitos pedidos. Qual a sua opinião em relação a essa situação, principalmente por conta da pandemia? Olha, meio que você misturou duas perguntas numa só. Vou tentar responder as duas. A primeira no sentido da democracia, que está ligada à possibilidade de haver algum golpe. Zero, não tem chance. As Forças Armadas não se prestam a isso, estão subordinadas à Constituição, estão para garantir a lei e a ordem, e para garantir a lei e a ordem, ela é garantir a preservação da autoridade das instituições, e aí a preservação da autoridade do Presidente da República, da autoridade do Congresso Nacional e da autoridade do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal. E impeachment, primeiro, tem que ter motivo. Segundo, tem que ter apoio da população. Nem tem motivo, nem tem apoio da população, não encontra eco no Congresso Nacional. Não vejo qualquer tipo de possibilidade desse tipo de coisa ir para frente. Aliás, é uma conversa que não é nem para a gente estar tendo. No momento que nós estamos vivendo de pandemia, o que menos precisa, nós temos aí nós temos aqui uma crise econômica gigantesca, a maior que o Brasil já enfrentou. Nós temos uma crise sanitária que está afetando o mundo inteiro, é uma guerra mundial.
que está sendo travada. Tudo que a gente não precisa é de mais uma crise política, aí seria a tempestade perfeita. Nenhum lugar do mundo está tendo isso. Está tendo a junção de todas as autoridades, e é a obrigação que nós temos. Nós fizemos isso no Congresso Nacional. Nós votamos a PEC do orçamento de guerra, dando as condições para que o presidente da República possa mais rapidamente exercer. Nós votamos a calamidade pública para que os governadores também tenham todas as condições de lançar a mão e executar mais facilmente os seus respectivos orçamentos, sem ter possibilidade, sem preocupação com a lei de responsabilidade fiscal. Temos todas as condições para combater a crise, de um lado, a crise de saúde, a crise sanitária de um lado, e para combater também a crise econômica, salvando empregos e salvando vidas. Estamos fazendo a nossa parte. É a obrigação dos poderes, do Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos, é também dar as mãos, independente de qualquer disputa política, e nos ajudar mutuamente nesse momento difícil que o Brasil está passando. Bom, aproveitar aqui, já estamos aí com 31 minutos de live, aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, pedir o pessoal mais uma vez que compartilhe, acompanhe também as nossas publicações aí no Instagram, @e mais, você pode acompanhar também aí no nossa página direto, no Facebook, que é facebook.com/notícias e mais. Se inscreva no YouTube também, o nosso canal. Posteriormente, nós estaremos disponibilizando também essa live lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/notícias e mais. Se inscreva, clique lá no sininho para que você receba também as notificações, bem como na nossa página aqui no Facebook. Agradecer aos nossos parceiros, ao pessoal da Rex Internet, fibra ótica de qualidade. Se você precisa de fibra óptica de qualidade realmente, é com a Rex Internet. Mandar um abração especial aí para toda a equipe da Rex Internet, muito obrigado. E você de Campo Formoso está precisando de internet com qualidade, já sabe. Rex Internet. É o pessoal também do Sintaf, o sindicato que tem sido parceirão aí também, aqui com o blog Notícias e Mais. E é claro, a você que acompanha nesta noite aqui a nossa live com o deputado federal Elmar Nascimento, falando sobre diversos assuntos. Deputado Elmar, eu queria agora tratar de um assunto mais voltado para Campo Formoso, a nossa região, e especialmente o seu mandato. Eu me recordo que o senhor, como deputado estadual, foram 3 mandatos, e desses 3 mandatos teve apenas um pequeno período ali, eu não me recordo ao certo, mas me parece que não, o senhor nunca teve, não, sempre foi oposição como deputado estadual, e recebia muitas críticas por conta disso, deputado que não faz nada por Campo Formoso, pela região, e mesmo assim, com todas as dificuldades, o senhor conseguiu se reeleger, conseguiu 3 mandatos parlamentares. Se elegeu deputado federal pela primeira vez, em 2014, e passou 2 anos como oposição novamente, e o senhor dizia sempre, olha, apesar da fatia maior estar no governo federal, na esfera federal, mas também teve muitas dificuldades, e por conta disso mesmo, acabou aí, de certa forma, recebendo muitas críticas. E isso, especialmente em Campo Formoso, não é segredo, o senhor sabe disso. Depois, 2016, já no finalzinho ali com o governo Temer, aí o senhor começou a ter oportunidades. E parece que a partir daí as coisas começaram a andar. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses 2 momentos. Como deputado estadual, oposição, deputado federal, oposição, e agora as coisas parecem que começam a andar já desde o governo passado, 2016, veio o 2º mandato como federal, e agora parece que o senhor está tendo a oportunidade de trabalhar, de conseguir, de investir no município. Como é que o senhor analisa essas questões? Macário, rememorando aí um pouco da história do que você falou de tudo, eu entrei na política aí, nunca imaginei de chegar onde eu cheguei, né? Sair candidato a vereador, muito mais fruto ali, a gente ficar... Tudo quem forma em direito. Quem forma em direito, forma em medicina e retorna para sua terra natal, tem a capacidade de estar ali sempre podendo ajudar uma pessoa. E ajuda muita gente que a gente conhece e que não pode pagar. E aí eu advoguei para banco, advoguei para prefeitura, mas eu fazia uma advocacia gratuita também para algumas pessoas que não podiam pagar. E também acho que um pouco da vocação. Quando você faz o curso de direito, forma para advogado, está inscrito na ordem dos advogados, começa a inscrever, tem vocação política, ela acende, você começa a aparecer. E aí eu me candidatei
a vereador, meu pai só tinha tido mandato de vereador, e é assim, seja no que for, seja a profissão qualquer que você fizer, se você está na profissão para a qual você é vocacionada, se você se dedica de corpo e alma, se você faz o que você gosta, você tem que procurar sempre ser o melhor. E eu sempre fiz desse jeito, desde quando fui vereador. Tanto é assim que, desde o meu primeiro dia de mandato, eu fui escolhido pelo Santana para ser líder dele na Câmara de Vereadores. Em seguida, 2 anos depois, eu já fui presidente da Câmara, renovei o mandato com 50% a mais dos votos que eu tinha tido. Naquela época, inclusive, minha família dividiu para eleger 2, Chiquinho apoiou o Juarez. Eu fui o terceiro, a Iraci primeiro, João Campelo segundo. Eu fui o terceiro, Juarez quarto. E no meio do mandato, existiu a possibilidade, o Santana analisou algumas pessoas do grupo que pudessem ser candidato, convidou o Iraci, depois convidou o Chiquinho, nenhum dos dois quis, apareceu a oportunidade que eu agarrei, pensava que daquilo ali eu podia, no mínimo, ser conhecido no município inteiro, para depois poder ser vice-prefeito e depois prefeito. Deus quis que a gente conseguisse se eleger na primeira eleição, e foi o único mandato que eu tive pertencendo a uma base de governo. E nós fizemos algumas coisas positivas, em parceria com um prefeito competente, que fazia projetos que nos dava a condição de também buscar. Eu me lembro aqui, rapidamente, por exemplo, um programa que Paulo Souto lançou na época, chamado Produr, que trazia, que você podia tomar um empréstimo a juros muito baixo, a longo prazo, e foi o último grande programa que nós estamos fazendo agora. Eu estou fazendo agora através de meus recursos, mas foi o último grande programa de pavimentação, que foi todo esse asfalto que existe aí no município até hoje. Tem algumas coisas que já está deteriorada, porque tem muito tempo. Eu já estou meu sétimo mandato, 2 de vereador, 3 de deputado estadual e no segundo de federal, e foi no meu primeiro mandato de deputado estadual que o Santana prefeito, a gente conseguiu aí uma parceria com o governo do estado para fazer toda essa urbanização de asfalto. A cidade estava muito feia, e é um asfalto que resistiu aí até hoje. Já tem muito lugar que precisa ser recuperado, mas resistiu até hoje. Depois, eu me lembro também que nós construímos, o Santana construiu também com recursos estaduais a feira, que existe até hoje. A feira era ali no centro, foi transferida para lá. Ele construiu o mercado ali municipal, a feira e aquela parte coberta que existia até hoje. Também foi na época que a gente era deputado estadual do governo Paulo Souto. Construímos a estrada, o de asfalto, que liga Poços a Tiquara, também no meu primeiro mandato de deputado estadual no governo do governador Paulo Souto. E o ginásio de esporte, que foi convênio, recursos do governo do estado, recursos federais de emenda do deputado Aleluia, e para citar rapidamente algumas das coisas que eu me lembro, mas Poço Artesiano, outras coisas do cotidiano da administração do Santana. Aí veio o segundo mandato, que o povo não reelegeu, e infelizmente o sistema político brasileiro, seja nas prefeituras, câmaras de vereadores, seja nos governos estaduais, seja aqui no governo federal, aqui menos até, mas não é nada republicano. Quem é vereador que está na oposição aí, não tem direito de indicar nada para que o prefeito possa executar. Quem é deputado estadual, eu fui deputado estadual 3 mandatos, 2 deles na oposição, não tinha direito a nada. Até a gente conseguiu aprovar uma proposta de emenda constitucional, copiando aqui o que os parlamentares federais fizeram, que dava emenda de R$1 milhão. Eu fiquei lá e o governo do estado nunca executou, porque não tinha punição. A Constituição obrigava, nós colocamos, mas não tinha nenhum tipo de punição para o gestor que não executasse nenhum tipo de emenda. Hoje, para você ter uma ideia, R$1 milhão, R$1 milhão e pouco de reais. Aí, de vez em quando, eles ainda soltam uma ambulância, um poço artesiano, um ônibus, uma coisa desse tipo, que ele já ia fazer para dizer que é emenda de deputado estadual, mas não força. Se você for da base do governo, der sorte de algum programa estar prevendo investimento na sua região, na sua área, no seu município, você ser beneficiado com aquele programa. Mas emendas não existe.
de iniciativa e indicação. Então, é muito prejudicial, e as pessoas não entendem. Eu me orgulho muito dos mandatos que eu exerci de deputado estadual. Sempre procurei ser e estar entre os melhores. No meu primeiro mandato de deputado estadual, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante de qualquer parlamento. Pode ser Câmara, pode ser Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados ou Senado. É o coração do Poder Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça. E no meu primeiro mandato, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ninguém nunca tinha sido na Assembleia Legislativa. Depois concorri no voto secreto a presidente da Assembleia Legislativa. Nós éramos 13 deputados da oposição e eu tive 23 votos. 10 ainda dentro da base do governo. Fiz o que eu podia fazer sem mudar de lado, sem mudar de partido e tal. Eu fiz no âmbito do Legislativo, mas ficava aquela coisa da gente poder levar recursos, poder beneficiar os municípios que a gente representa, sobretudo a nossa cidade. E aí eu cansei daquilo, eu digo, olha, der certo ou der errado, também não sou favorável à eternização no mandato. Eu acho que a gente devia, inclusive, votar uma lei, uma reforma eleitoral, seria bom para o país se você só pudesse ter, no máximo, 3 mandatos consecutivos. Ou 3 de vereador, ou 3 de deputado estadual, ou 3 de deputado federal. No executivo não é assim, tem eleição e reeleição e acabou. Também devia ter um limite. Eu fiz 3 mandatos de deputado estadual, pretendo fazer no máximo 3 mandatos de deputado federal, tem que renovar, tem que dar oportunidade a outras pessoas. E aí você vai crescendo, vai tentando ocupar outros espaços, se o povo achar que você está preparado para exercer esse espaço, e você postula bem, senão você sai, dá espaço para outro. É isso, é alternância. Tem que promover um dos princípios principais de uma democracia. Então, eu fiz um mandato que eu me orgulho, eu fui líder, ninguém repetia o mandato como líder, tenho sempre um revezamento, eu fui líder por 2 vezes consecutivas da oposição na Assembleia Legislativa, não tem uma ação movida contra o governador. Não é porque não tinha coisa, não. Quando você entra com a ação escrita, com a representação criminal, com notícia crime, aquilo fica para a vida toda. Mas eu sempre fui contundente nas críticas, exerci a liderança sempre dessa forma. No meu mandato federal, cheguei aqui como oposição e pensei, meu Deus do céu, será que nunca vou ter oportunidade de poder pertencer à base, de ter condição de levar recursos para o município, mas também, mesmo chegando aqui pela oposição, eu encontrei na liderança do Democratas o quadro mais qualificado do Congresso Nacional. Lá tem auditor fiscal da Receita Federal, lá tem gente que veio do STJ, lá tem quadros, consultores que passaram um dos concursos mais difíceis que existem no Brasil, que é o concurso de consultores do Legislativo. Nós temos aí ministros, inclusive, o ministro da Infraestrutura hoje é consultor do Legislativo Federal, o ministro Tarcísio. Então, nós encontramos grandes quadros, eu estudei muito. Tá? Aí veio o impeachment. Como veio o impeachment, pela primeira vez, há 3 anos atrás, a gente começou, 2 anos e meio atrás, começou a ter a oportunidade de, aí sim, nunca tinha entrado no ministério. Não tem esse republicanismo no Brasil. Comecei a entrar no ministério, comecei a poder viabilizar vários recursos, o que me deu a oportunidade de crescer politicamente, no sentido de que eu tinha sido eleito com apoio de um único prefeito, e ainda assim, com todas as dificuldades do mundo, porque ocupava a prefeitura de forma interina no município, foi o Elmo aí em Campo Formoso, sendo oposição ao governo do Estado, sendo oposição ao governo federal, sem ter um centavo sequer de convênio de ajuda desses entes federativos, e nenhum outro mais prefeito, buscando um amigo aqui, outro acolá, uma liderança política, um ex-prefeito, um vereador, para apoiar, e fui eleito com 88 mil votos. Aí, como eu tive condição de ocupar essa base do governo, consegui avançar. Aí, na última eleição, já tive o apoio de 23 prefeitos, porque eu consegui começar a canalizar recursos, ajudar os prefeitos, tanto para a eleição deles, como ajudá-los no exercício do meu mandato, que tem sido um mandato de muito resultado. Nenhum deputado estadual do Brasil tem levado tanto quanto eu tenho levado para os municípios da Bahia. Não é à toa que eu me reelegi agora com 23 prefeitos, hoje eu tenho 52, por conta do tipo de atenção, da forma que eu coloco a minha assessoria à disposição e da efetiva entrega que eu faço a esses municípios. Tenho a eleição do presidente Jair Bolsonaro e eu tenho
Tem muita coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo, mas do ponto de vista de prestigiar o exercício parlamentar, eu acho que é um governo que deu muita abertura. Deputado de primeiro mandato, já no primeiro ano, eu tenho vários amigos que chegaram aqui agora, o deputado Adolfo Viana, o deputado Leo Lomano, estão conseguindo levar muito recurso para seu município, e no primeiro ano, nunca você consegue. Então, aí eu consegui, teve a oportunidade também, eu fui líder do partido. Quando você é líder do partido, você tem condição, pega o telefone celular, falar com o presidente da República, ter o celular, conversar, conhecer cada um dos ministros. Tinham 3 ex-colegas que viraram ministro, que foi o ministro Onyx, o ministro Mandetta, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que eram meus colegas de deputados federais do mandato passado. Tudo isso facilitou. O Rogério Marinho, que é hoje ministro de Desenvolvimento Regional, meu amigo pessoal, foi meu colega filiado ao PSDB, não logrou êxito na última eleição para deputado federal, mas é um belíssimo quadro. Enfim, aí comecei a entrar na cúpula do Congresso Nacional, e aí você consegue, fui eleito aí pelo DIAP, entre os cabeças do Congresso Nacional, você consegue viabilizar muito mais recursos, e é muito gratificante a gente poder estar colocando recursos que são priorizados pelas lideranças políticas, pelos prefeitos, e que são ações que transformam a vida das pessoas. Eu foquei muito em 3 coisas. Para mim, a base de tudo é a educação. Um povo que não é educado, um povo que não tem acesso à educação, ele não tem condição de se desenvolver. Tudo que na vida eu sou hoje é porque eu tive a oportunidade, meus pais tiveram a oportunidade de me oferecer, de poder estudar em Salvador, numa escola da melhor qualidade, de poder passar no vestibular para a universidade, poder estar preparado para exercitar da forma que eu exercito o meu mandato aqui hoje. E a outra questão é a saúde. Claro que saúde é fundamental, foi um tema que eu sempre... Metade de todos os meus recursos, em todo o tempo, são investidos na saúde. E o terceiro é no desenvolvimento regional, para gerar emprego, dar melhores condições de vida para as pessoas. É claro, e por essa ordem de prioridade. Em primeiro lugar, sempre saúde e educação. Em segundo lugar, o desenvolvimento regional, com ênfase na agricultura. Feito muito aí, fiz em Campo Formoso, tenho feito pelo estado inteiro, distribuição de máquina, reta escavadeira, moto-niveladora, trator esteira, trator de pneu, caminhões-pipas, por uma série de serviços que nós fizemos aí. E sempre foi muito ligado com relação à educação, uma coisa que me orgulha muito, veja bem, o ex-reitor do Instituto Federal, Renato, ele era ligado ao PT. Mas me procurou, porque tinha mudado o governo, pedindo ajuda para fazer interlocução com o governo federal. E aí eu comecei a conhecer o que era o Instituto Federal. Eu pensava que aquilo era apenas um curso técnico. Não sabia que eles tinham condição de formar, de ter ensino de nível superior. Aí tive a oportunidade de... A gente tem o ministro da Educação da época, era o ministro Mendonça também, meu colega de partido. Fiz uma articulação com o deputado Cacá Leão. E aí está aí, ó. Construímos o centro de referência. Já fiz 6 na Bahia, centros de referência. O primeiro deles foi em Campo Formoso, está em funcionamento, construído dentro da escola rural, está lá funcionando, levando o ensino para as pessoas. E até o final do ano nós vamos inaugurar, o ano que vem nós teremos 900 alunos matriculados no campus do Instituto Federal de Campo Formoso, que está aí situado. É uma coisa muito gratificante que vai ficar para o resto da vida, porque você sabe o montanha de pavimentação que eu estou fazendo aí agora. São quase 16 milhões de reais de pavimentação. Isso passa. Vai transformar a vida, melhora a qualidade de vida, mas o que vai transformar a vida das pessoas pode ser passeando. Olha, você vai lembrar sempre quem aqui já fez alguma coisa, para a vida inteira. Já tem muito tempo que ele faleceu, infelizmente, num acidente, mas você vai lembrar a vida inteira que se existe o Colégio Polivalente Roberto Santos em Campo Formoso, foi graças ao Rômulo Gaulão, que foi deputado federal, filho de Campo Formoso, levou o Colégio Polivalente Roberto Santos, que ajudou a formar muita gente. Tem o Colégio Luzia de Freitas, aí em Campo Formoso, foi graças ao mandato de deputado estadual do prefeito do Santana, quando ele era deputado estadual. Esse centro de referência se existe a escola rural em Campo Formoso, que infelizmente está fechada, mas se existe a escola rural, foi fruto também do mandato do prefeito, numa articulação com o doutor Carvalho, que levou a escola. E qual é a outra grande
ação, talvez a maior de todas, na área da educação. Essa agora, que é a construção do campus do Instituto Federal para 900 alunos. Que outro dia eu conversava com um amigo que nunca foi meu aliado aí no município, nunca votou conosco, mas sempre foi meu amigo. E aí, ele foi no dia da inauguração, foi a primeira vez que ele veio falar de política comigo, ele veio, bateu no meu ombro, participou da inauguração lá e disse, a partir de hoje eu vou acompanhar vocês, porque eu tive que pegar minha velha, chamo minha velha aqui, minha esposa, mudar para o Rio de Janeiro, para 2.000 quilômetros, para poder formar meus filhos. Hoje um é médico, o outro tá, o Gilberto Taiú. E hoje os conterrâneos, meus sobrinhos, filhos de meus irmãos estão aí, vão ter oportunidade de estudar, ter nível superior, graças a essa grande obra que você trouxe para aqui, e que o ano que vem, se Deus quiser, vai estar funcionando da melhor forma possível. Então, daqui a 100 anos, eu daqui sei lá, não quero estar mais do que 15 anos mais de política, não. Estourando aí, 60 anos, estou fora. Mas daqui a 100 anos vai ter um campus de Instituto Federal público, funcionando, servindo as pessoas, aos campos formosenses, e vai estar lá o nome que fui eu que levei isso aí. Isso aí é uma coisa que orgulha bastante o nosso mandato. Leandro, ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar ao deputado em relação à previsão de entrega do campus. As aulas, os cursos só vão funcionar no que vem, mas ele poderá ser entregue ainda este ano? O IFBA aqui em Campo Formoso? Olha, tem 120 funcionários trabalhando lá. É outra coisa, a atual reitora, ela sempre teve uma ligação muito forte com o PSOL, com o PCdoB, ela é muito amiga da Alice, Portugal, que é minha amiga e tal, mas nós tivemos a melhor relação do mundo, graças a Deus, não sofreu qualquer tipo de processo de descontinuidade, até porque desde a época que o Mendonça era ministro, nós colocamos recursos, teve um TED que foi transferido os recursos para a conta do Instituto Federal, o recurso está todo lá, é pago a partir da execução das obras. São feitas medições, não passa, eu nunca vi uma obra pública tão rápida, não passa, eu fico acompanhando, preocupado por qualquer tipo de atraso, mas não chega um mês de que é feita uma medição, a engenharia analisa a medição que é feita, é aprovada, passa na burocracia normal, que tem que passar no serviço público e paga. Nenhuma fatura da empresa nunca passou de 30 dias. E tem aí hoje 120 pessoas trabalhando. Eu espero que até o final do ano esteja totalmente pronto para ser inaugurado. Vai ser o mais novo da Bahia. Saiu junto com o de Jaguaquara, mas esse atrasou um pouco. Vai ser o mais novo campus da Bahia, que a gente espera que esteja inaugurado até o final do ano, para que o ano que vem também não estaria funcionando, né? Com essa pandemia que a gente nunca ia sonhar que existisse, tivesse inaugurado a tua terra, Macaé. O Jaguaquara deve estar fechado. Está pronto, mas deve estar fechado, porque não está tendo aula em lugar nenhum. Então, eu espero que possam ser feitas as matrículas e, a partir do ano que vem, ele cumpra a tarefa que a gente delegou, que é ter 900 alunos lá estudando da região inteira. Deputado, eu até questionei na última live aí com o Elmo Nascimento, aqui em Campo Formoso, não só em Campo Formoso, como até na nossa região, tem um segmento que está precisando de muito apoio, esse segmento aí do produtor rural. Veja, devido ao fechamento do matadouro, as pessoas estão abatendo os animais clandestinamente. Se tiver um matadouro, isso agregaria valor aos animais, o conforto, abater animais não só aqui de Campo Formoso, mas da região. Você vê que Campo Formoso ainda é um grande produtor de café e os produtores não têm aonde comercializar esses animais. O atravessador vem, compra esses animais do jeito que quer, sem pesar, avaliando de forma que consiga levar a vantagem, e o produtor sai perdendo. Também está sendo um grande produtor de frutas e verduras, tem que comercializar em Juazeiro. Aqui poderia ter um centro de comercialização e as pessoas virem comprar em Campo Formoso, afinal de contas o município é grande e produz muito. O que pode ser feito aí para apoiar o produtor rural de Campo Formoso, até porque o agronegócio no Brasil parece que é o que vai dar uma alavancada aí na economia. Eu tive a oportunidade, Sérgio, de participar da inauguração do Baixio de Irecê. Eu conheço aqui, porque eu fui votado em Barreiras pelo prefeito, e aí eu conheço também, tive um pouco voto, não tinha liderança política, mas tive alguma coisa em Luiz Eduardo Magalhães, e eu conheci essa região do Oeste. Mas é uma outra realidade, parece que você está no sul do país. Impressionante a riqueza que é demandada a partir do agronegócio. E eu participei da inauguração em dezembro próximo passado,
do Baixio de Irecê, 22 mil hectares irrigáveis, com toda a infraestrutura pronta pelo governo federal. Está sendo feito agora também já a segunda etapa para poder autorizar a liberação. Aí estão pensando, inclusive, a liberar para investimento estrangeiro de mais 22 mil hectares. A região de Itaguaçu da Bahia, que fica entre Itaguaçu da Bahia, principalmente, Xique-Xique e Irecê, que vai ser a maior área de desenvolvimento da Bahia, quiçá do Brasil. É muito importante. Então, você tem um tema bastante importante. Agora, eu queria pedir uma gentileza a vocês. Para mim, eu tinha uma expectativa muito grande com referência a esse debate que a gente fazia aqui hoje. Porque é bom ao vivo, que a gente vê as imagens, conversa, não tem aquele formato da rádio, que a gente tem o horário de começar, o horário de terminar, não tem o alcance, é claro, ainda. Vai terminar tendo. Mas a gente tem uma espécie de sabatina aí com três jornalistas da melhor qualidade, que vão bem profundamente, e eu estava na expectativa aqui, sem hora para acabar, que a gente começasse aqui e falasse tudo que vocês quisessem perguntar, sobretudo sobre Campo Formoso. Eu cheguei quando o Macário me ligou, para falar da gente fazer aqui essa transmissão via a rede social de vocês, de que ele disse, olha, sempre que eu falo na rádio, nós falamos sobre a política brasileira, nacional, a vida e o cotidiano do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a minha atividade enquanto líder. Falamos um pouco das questões estaduais, mas muito pouco da política municipal. E nós vamos nos dedicar a essa entrevista que a gente vai falar aí, que vai não só ser transmitida, mas ela vai ficar aberta para ser retransmitida, a falar da política local de Campo Formoso. Política com P maiúsculo, política como ela deve ser feita. O que significa dizer um passado que eu me orgulho, de um grupo que eu aprendi a gostar e a fazer política. Eu tive o melhor professor que alguém pode ter de política desse estilo, que é a política de beneficiar, de servir beneficiando as pessoas, que foi o melhor prefeito que Campo Formoso já teve e que é responsável pelas grandes obras estruturantes que foram construídas via prefeitura no município, que é o ex-prefeito Zé Santana. E falar desse passado, do convívio que tive, de Iraci, de tudo que aprendi aí no município, de tudo que nós construímos, das lideranças nossas, falar do presente, da oportunidade que nós estamos tendo, que nós estamos levando para o município, que já tivemos condição de fazer, o que nós estamos fazendo, o que vai ser concluído ao final do ano, o que eu pretendo fazer agora que algumas coisas nós temos oportunidade. Eu sou indicado aí, você ali por unanimidade, mas indicado por 350 deputados para ocupar o cargo com relação ao orçamento mais importante do Congresso Nacional, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento. Tem dois cargos importantíssimos, o presidente da comissão e o relator. Fui indicado para ser presidente da comissão. Então, isso vai me dar a oportunidade de ter uma cota maior no orçamento e o ano que vem poder realizar, falar dessa questão toda. Mas eu queria pedir a vocês uma gentileza. Nunca pedi em lugar nenhum para poder ser entrevistado, mas queria pedir a vocês, porque eu me sinto incomodado e acho absolutamente inoportuno de tratar da política de Campo Formoso com a ênfase que precisa ser tratado. É claro que vocês sabem que eu nunca fui da crítica pessoal, de dizer a diferença de projeto, o que é que nós propomos, o que é que nós fizemos, o que é que nós propomos, esse tipo de coisa. Tanto é que você me perguntou a respeito do debate, a respeito do Adolfo ser deputado estadual, eu ser deputado federal, não tinha problema nenhum, marcar no dia que quiser, na hora que quiser, você fica absolutamente à vontade aí. Eu sempre quis fazer esse debate, não tem esse problema nenhum. Agora, hoje, no final da tarde, eu assisti a um vídeo em que a prefeita Rose Menezes se dirige aos cidadãos campoformosenses comunicando que testou positivo ao coronavírus. Eu conheço a Rose desde criança, eu só sou dois anos mais novo do que ela. Tenho um carinho muito grande por ela, pela família toda. Não tenho, a nossa diferença está no campo absolutamente político. Fora isso, eu tenho um projeto que eu acho que é melhor e vou tentar comunicar melhor para a população. O representante, nem faço política municipal, não tenho tempo para isso. O representante do nosso grupo político na política municipal
hoje é meu irmão, é ele que trata das questões do dia a dia da política. Mas eu ia entrar nesse assunto. Só que eu acho absolutamente inoportuno, no dia que ela faz esse anúncio, de a gente discutir, porque essa pandemia que a gente está vivendo, nós precisamos, sobretudo, dar exemplo. Olha o exemplo aí que o prefeito Assemineto está tendo com o governador Rui Costa. São os dois maiores adversários na política baiana, mas estão dando as mãos no sentido de cada um fazer a sua parte da melhor maneira que aprouver para salvar vidas. E você pega, ao mesmo tempo que você tem uma preocupação, porque imagina que a pessoa que tem o nível de informação que a prefeita tem, que está cumprindo o isolamento social e ainda assim foi infectada pelo vírus, será que esse vírus não já está acontecendo de forma comunitária, sem a gente saber de onde vem, e talvez a ausência de teste faça com que, porque 95% das pessoas não tem contaminação. Então, nesse instante aqui, eu quero desejar o meu abraço fraterno, que ela passe o mais rapidamente possível por esse instante de apreensão. Eu vi o vídeo, a prefeita dizer que não tem nenhum sintoma, 95% não tem sintomas. Eu rogo a Deus que ela não apresente nenhum sintoma ao longo desses 14 dias que ela terá que ficar isolada, e o mais rápido possível ela possa voltar com todo vigor, com toda a saúde, mais ainda, porque a partir de ter suplantado o vírus, ela vai adquirir, se Deus quiser, alguns anticorpos e vai ficar numa situação até melhor que a nossa, para que a gente possa fazer o debate de política com P maiúsculo, de projeto, do que cada um tem condição de apresentar, por que ele defende a continuidade, por que a gente defende a alternância, mas num momento adequado. Eu não acho que esse seja o momento adequado. E todos nós estamos sujeitos a isso. Eu hoje, pela manhã, por exemplo, o Amaury, meu primo, me ligou, que estava com febre, eu tive com ele na segunda-feira, e que o vizinho dele que teve com ele estava com febre e perdeu o olfato. Estava com um sintoma muito grande do coronavírus. Eu fui num laboratório aqui, perto de onde eu resido, em Brasília, imediatamente fiz o teste, que só sai aí entre 3 e 6 dias do resultado, não estou sentindo nada, não tenho nenhum tipo de sintoma, mas na hora que ele me comunicou isso, eu tive com ele durante um bom tempo na segunda-feira, imediatamente eu me isolei, comuniquei a outras pessoas também que eu estive, cumprindo todo o protocolo que deve ser cumprido, e fiz o teste. Aqui fazendo oração a Deus para não estar, se tiver, que Deus me traga rapidamente, a gente passe por isso, como 95% da população mundial está passando. Aí eu queria pedir a gentileza a vocês que, em um outro momento, depois que passar essa quarentena, ela estiver aí voltada, rejuvenescida, se Deus quiser, fortalecida, disposta e mais preparada para ir para o embate, porque eu sei que é um momento difícil, que a gente fica... Eu que não sei nem se estou, fico apreensivo com minha saúde, imagine ela, o esposo, a filha, os irmãos, o marido. Acho que hoje seria absolutamente inoportuno a gente tratar de política municipal. Mas eu estou à disposição de vocês aí para o dia que vocês quiserem. Deixa passar esses 14 dias, se Deus quiser eu não vou ter nada, passa esses 14 dias aí, e a partir de 14 dias nós vamos ter até o dia da eleição. Quanto mais, você me falou de fazer um debate, faz entre mim e a dor, faz entre a Rose e o... Quanto mais debate vocês fizerem, com a participação, inclusive, das pessoas, mas as pessoas vão ter a oportunidade de escolher não só entre pessoas, mas entre projetos. O importante é isso, nunca personalizar. Um dos grandes problemas do Brasil é a gente achar que existem salvadores da pátria. Não existe salvador da pátria. Vocês têm projetos que são feitos por pessoas, que compõem um grupo político, nesse instante, em relação a Campo Formoso, exercita o cargo mais alto que alguém pode exercitar, com muito orgulho. Disputei 7 eleições, ganhei todas 7, se Deus quiser, uma carreira promissora, muito mais coisa a fazer aí pela frente, a gente pegou o embalo agora mas nunca a gente esquece da nossa terra, nunca se esquece da política local, de onde começou tudo. Só que, aí eu repito, hoje é absolutamente inoportuno, e eu estou à disposição de vocês, quando tiver uma folguinha, passou esse 15 dias, no dia que vocês quiserem. Quantas vezes vocês me convidarem, quanto mais informação a gente puder dar à sociedade campo-formosense para poder exercitar nosso mandato, dizer o que nós temos feito e também debater o futuro do município é melhor. É um grande serviço que vocês prestam à população. É importante me ouvir o Tom, que foi votado aí, ouvir o Zé Nunes, que foi votado aí,
ouvir o Adolfo, ouvir a prefeita, ouvir o Elmo, que se coloca, ouvir os ex-prefeitos, que são todas peças importantes, que têm bastante experiência. Tem o Santana, tem o Iraci, tem o Eurico, tem o Chiquinho, os ex-prefeitos vivos todos. É importantíssimo esse trabalho que vocês fez. Mas eu queria me reservar o direito de hoje. Hoje que era o dia que eu queria mais falar sobre a política local, sobre Campo Formoso. Mas nesse momento em que a prefeita anuncia ter testado positivo para o Covid, eu acho absolutamente inoportuno. De mim hoje ela só vai ter orações de solidariedade. Ok, nós queremos só lembrar que nesta live de hoje nós contamos aqui com a presença de Leandro Daniel, Sérgio Sátiro, eu, Macário, e o deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas. Lembrar que nós já temos aí uma série de lives programadas para esta semana. Na próxima sexta-feira, dia 13, nós teremos aí Forró é Tradição, Memórias do Santo Antônio. Estarão conosco aqui o historiador José Carlos Martins, o cantor e compositor Wagner Rosa, o cantor Marcelo Batista, da banda Tio Marcelo, né? Do Forró Tio Marcelo. Isso no sábado, dia 13. Só lembrando aí, na sexta não, no sábado, dia 13. Na próxima quarta-feira, dia 17, estará conosco um médico de um conhecimento incrível, uma pessoa fantástica, doutor Antônio Ney Teixeira. Vai falar sobre o coronavírus, falar sobre o SUS, falar sobre uma série de fatores que envolvem a saúde. Doutor Ney Teixeira, que é lá da região sudoeste do estado da Bahia, da cidade de Jaguaquara, terra boa, terra de gente... No Jaguaquara tem muita gente boa, só tem gente boa naquela terra. Então, doutor Ney estará conosco. No dia 19, na sexta-feira, nós teremos uma live já confirmada, os vereadores Jaci Muniz e o vereador Vasconde Gomes estarão conosco aí no bate-papo, os dois vereadores conversando, falando sobre uma série de assuntos, e uma série de outras pessoas também que nós estamos convidando aí. Então, para esta semana e a próxima semana, nós já fechamos a nossa agenda, a nossa pauta, mas é claro, deputado, nós estaremos conversando em outras oportunidades. Lembrar aqui nesse momento que nós já convidamos, através da assessoria, a prefeita Rose Menezes, para estar conosco também em um determinado momento. A nossa equipe também já teve uma conversa num outro momento com o deputado Adolfo Menezes. Enfim, a gente vai conversando com todo mundo, artista, político, autoridades religiosas ou eclesiásticas, enfim, a gente vai fazendo uma série de interações aqui, bate-papo, conversa, nessas lives que nós estamos realizando. E hoje a equipe do Blog Notícias e Mais, conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Acompanhe aí, através do facebook.com/Notícias e Mais, a nossa fanpage. Você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, curta, para você receber as notificações, receber os vídeos novos que estarão sendo colocados aí através da equipe do Blog Notícias e Mais, que é o youtube.com/Notícias e Mais. E, é claro, acompanhe também o nosso site aí, www.noticiasemais.com.br. Você pode baixar também o nosso aplicativo. Agradecer aos nossos colaboradores aí, que é a Rex Internet, fibra óptica de excelente qualidade, e o Sintitaf, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do município de Campo Formoso. Deputado, conforme aí, já estamos com 1h07. Agora, Macário, fica à vontade, viu? Qualquer outro assunto, só te peço assim aí, eu tenho certeza que vocês compreendem aí a manifestação, tranquilo. Mas qualquer outro assunto, vocês ficam absolutamente à vontade. Só política de Campo Formoso, por conta das razões que eu já explicitei aqui, mas vai ser um assunto à disposição de vocês. Até é bom que a gente mata, um bate-papo mais informal, e a gente meio que mate um pouco de saudade, porque eu estou conversando com vocês aí, eu tenho certeza que tem vários amigos que estão assistindo. Estou vendo aqui, não aparece todo mundo o tempo todo, mas toda hora aparece alguém mandando um recado, fazendo um questionamento. Como a imensa maioria das pessoas que está entrando aí são pessoas do município de Campo Formoso, eu vou ficar devendo a todos eles. Agora, só para informar o senhor, nós temos na página do Blog Notícias e Mais, são quase 300 pessoas assistindo ao vivo, na página do Blog Notícias e Mais. Mas aí tem muita gente que já compartilhou o link, então tem muitos outros perfis de Facebook, o pessoal que está assistindo aí, vários outros locais aí de perfis, e também outras páginas que o pessoal está compartilhando, sala de bate-papo, aí eu já vi aqui muita gente em sala de bate-papo. Eu queria aproveitar então, deputado, a gente deixar um pouquinho de lado aí a política local para um outro momento, e quem sabe aí a gente consiga colocar lado a lado aí o senhor e o deputado Adolfo Menezes, ou o senhor e o deputado Zé Nunes, ou o senhor e o deputado Tom, enfim, fazer um bate-papo aí
a gente pode colocar 2, 3 aí para estar conversando conosco. Mas aproveitar que a gente está falando não só para Campo Formoso, mas está falando para todo o Brasil através desse aplicativo, para falar um pouquinho sobre a região também, como é que o senhor tem acompanhado aí o processo, o pré-processo político, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, Pindobaçu, localidades que o senhor também tem uma certa representatividade aqui na região do Piemonte Norte do Itapicuru. Olha, graças a Deus as coisas vão muito bem, temos excelentes parcerias. Eu diria que dali de Capim Grosso subindo até o Piauí, eu estou presente em quase todos os municípios, tem municípios e parceiros importantes. Tem alguns municípios que eu acho que a gente vai conseguir eleger os prefeitos e ter oportunidade de poder fazer coisas importantes aí. Tenho a expectativa de que a gente possa ajudar, porque temos feito muita coisa, a reeleger o Luciano de Jacobina, a reeleger o Hélio Palmeira e o de Pindobaçu, o Roberto de Antônio Gonçalves, o Louro Maia de Filadélfia. Mas tenho muita fé, muita expectativa também na candidatura do Laércio Júnior em Senhor do Bonfim. Há muito tempo já que lá em Bonfim estão tendo toda a oportunidade, tiveram o apoio do governo do Estado e do governo federal. Ele é um jovem determinado, preparado, consciente, está muito focado na eleição, cumprindo as missões todas, fazendo tudo que precisa ser feito para poder fazer a eleição. Um jovem que eu acredito bastante, lá para cima, em Uauá, Monte Santo, tudo, Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, mas, sobretudo, Juazeiro, que é a locomotiva dessa região inteira. E vocês conhecem muito porque foi nosso comandante aí do destacamento em Campo Formoso, meu fraterno amigo Anselmo Bispo, Coronel Anselmo Bispo. Eu o conheci há 25 anos atrás, justamente quando eu era vereador em Campo Formoso, e ele era comandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Campo Formoso. Depois ele foi comandante da CEPAC, comandante do Batalhão Senhor do Bonfim. Hoje estava, até fevereiro próximo passado, como comandante da polícia na região norte inteira, a partir da sede em Juazeiro. Ele tomou uma licença, resolveu disputar e me deu a confiança de ser uma espécie de mentor da candidatura dele, no sentido de construir partidos que o vão apoiar, construir qual partido que ele deve se filiar e oferecer um projeto diferente para Juazeiro. Estou muito confiante na eleição dele. No ano passado ele estava iniciando, engateando ainda, mas nós recebemos uma pesquisa que o PSL fez do Instituto de Pesquisa do Brasil, Paraná Pesquisa, uma pesquisa para consumo interno. Ele já está liderando as pesquisas. Eu acredito que ele vai ser um excelente prefeito de Juazeiro. Nós vamos ter essa parceria aí para poder botar Juazeiro de forma definitiva na rota do desenvolvimento. Porque ali o nosso grande discurso é que você tem apenas uma ponte separando de Petrolina a pleno vapor. As ruas sendo pavimentadas, asfaltadas, o prefeito instalando um hospital de campanha, nível dos hospitais de campanha que estão sendo instalados na capital do Estado, e Juazeiro, ao Deus dará. O Estado prometeu tudo, o prefeito uma rejeição absurda, o hospital já não tinha condições normais, imaginem agora com essa pandemia, as escolas de pior qualidade, nada de saneamento, de investimento em pavimentação, enfim, precisando de uma liderança, de um prefeito de verdade. Eu estou muito confiante desse projeto. Nós temos hoje no estado inteiro o apoio, temos trabalhado em parceria, que veio somar conosco o prefeito de Vitória da Conquista, o Ezen, que é a terceira maior cidade, o prefeito de Barreiras, que já votou comigo. Enfim, eu tenho hoje aliados 52 prefeitos, nós vamos ter 70 candidatos a prefeito, quase todos eles com muitas chances de eleição. Eu trabalhar muito nessa eleição, presencialmente, remotamente, virtualmente, do jeito que der, mas para que a gente possa fazer uma grande eleição e tenha condição. Isso é até um tema importante. Você não me perguntou sobre adiamento de eleição, que a gente está discutindo. A gente está discutindo aqui para... Um abraço aqui para o Marcinho, lá de Santa Luz, pessoal. Está mandando nós um candidato a prefeito lá em Santa Luz também. Eu espero que a gente seja vitorioso. Mas nós não tratamos hoje aqui de adiamento de eleições. Teve muita expectativa das pessoas de ter uma decisão do Congresso Nacional. O
Rodrigo Maia mais o Davi Alcolumbre tiveram uma reunião com o presidente Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, e ele apresentou que os médicos especialistas todos são no sentido de que tem um adiamento aí de uns 45 dias, faria mais ou menos 15 de novembro a eleição do segundo. Só que eu conversei com muita gente aqui em Brasília, sobretudo as lideranças, alguns que foram líderes na minha época, hoje, atuais, líderes ainda, e não tem ambiente para se ter 3/5 do quórum que precisa de votação no Congresso Nacional para uma proposta de emenda constitucional, que é o que precisa ser feito para mudar a data de eleição. Uma PEC, a gente precisa votar, criar uma comissão especial, fazer 11 sessões ordinárias. Depois que faz essas 11 sessões ordinárias, que em debates houve autoridades, especialistas e tal, vota a urgência para levar o relatório da comissão para levar para o plenário, vota no plenário primeiro turno, reabre prazo, depois vai para o plenário. Ou seja, você tem um acordo amplo e geral e restrito de todas as forças de direita, de esquerda, de governo, de oposição, no sentido de ter consenso para aprovar uma mexida na data da eleição. Você não consegue. Hoje não tem esse ambiente. A semana que vem, o ministro Barroso vai fazer uma reunião com os líderes, trazendo esses especialistas médicos para poder eles darem as melhores informações e se tomar essa decisão. Mas se ele não tiver uma proposição de forma contundente, ou seja, via uma coletiva, ou seja, uma nota oficial, formal do Tribunal Superior Eleitoral, as eleições serão mantidas. Eu sou a favor de um adiamento aí de uns 45 dias. Se não tiver bem, mal, não vai fazer, é mais prudente. A pandemia já vai ter entrado numa fase de redução, se já não tiver sido. Porque nós moramos num país que tem dimensões continentais, né? A Bahia também é Portugal. Aí a realidade de Amazonas, que já teve o pico e está reduzindo agora, é completamente da realidade de São Paulo, que está entrando no pico agora, vai passar ali no platô uns 30 dias para reduzir. E da Bahia, que sequer chegou a isso ainda. Lá no Ceará, você já teve pico. A realidade de cada um estado depende muito da forma do acesso. Tudo que aconteceu no Ceará não é falha. É um excelente governador, o governador Camilo Santana, mas lá eles têm um hub em que é a capital nordestina que tem maior quantidade de voos internacionais. E, é claro, teve uma relação direta com o número de infectados, com o número de estrangeiros ou de pessoas, inclusive conterrâneos nossos, que moravam em outro país e vieram via Fortaleza para o Brasil, por conta desse hub, e a partir daí lá foi mais infectado. Ou seja, é totalmente diferente o cenário de um estado para outro. Então, o mais deputado, Deputado, eu vou só perguntar para o senhor aí, o senhor entrou nessa questão aí da política, o senhor falou nessa questão de que os cenários são diferentes e tal. Aí eu vou aproveitar para voltar lá aquele início de bate-papo nosso aqui, que é em relação à pandemia. Assim, ninguém tem certeza de nada em relação a essa questão do coronavírus. A OMS não tem, porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. O ministro da Saúde, o Mandetta, o Taishi, e agora o novo ministro, às vezes tem algumas informações, daqui a pouco essas informações já não se confirmam. Mas uma coisa foi, desde o início, tem lugar aí que está fechado, completamente fechado, lockdown total, é o isolamento realmente, que foi generalizado. E desde o início lá a gente ouviu, olha, não deve ser feito dessa forma. Outros diziam, não, tem que ser dessa forma. E o senhor falando aí agora, que pode ser que chegue, em Fortaleza já passou, São Paulo eu vi agora há pouco aqui na CNN dizendo que já vai reabrir, que o comércio vai reabrir, que vai reabrir tudo. Então, assim, talvez não tenha sido uma medida que foi adotada de forma incoerente, inconsequente, tendo em vista que todo mundo pegou um modelo e disse, não, esse modelo aqui nós vamos aplicar em todo canto, num país, como o senhor disse, de dimensões continentais como é o Brasil? Claro, você tem razão, a realidade de um não é a realidade de outro. Eu acho que quem geriu melhor, e é por isso que está com 96% de aprovação, de todos os prefeitos do Brasil, quem geriu melhor até hoje essa pandemia foi o prefeito ACM Neto, porque imagina você, a fórmula, é claro, estava no Amazonas, já estava estourando, pipocando o pico lá no Ceará, é claro que não é a mesma forma da Bahia, várias cidades não tinham sequer um caso ainda.
Aí imagina que 90 dias atrás você já tinha fechado completamente o comércio. Aqui em Salvador, sabe o que é que lá em Salvador, sabe o que o prefeito fez? Ele fechou o shopping center, mas os comércios de bairro até 200 metros quadrados, ele manteve aberto até hoje. Nunca fechou, esse comércio nenhum fechou de bairro até 200 metros quadrados. Está aberto até hoje. Aí ele foi medindo, testando e medindo, fazendo teste em tudo quanto é lugar, por amostragem, e aí medindo. Determinado bairro, eu começava a ter uma disseminação maior, aí ele decretava o lockdown naquele bairro. Já fez em 4 bairros de Salvador, tem bairro que já saiu do lockdown, tem outros que entraram, tem outros que estão entrando. Ele fez essa gestão, porque em uma cidade só, mais ampla que seja, como Salvador, se as pessoas têm contato, têm transporte de massa, ônibus, metrô, tal. Se em uma cidade como Salvador você tem condição de administrar dessa forma, quanto mais em cidades que estão, de certa forma, isoladas, que você pode botar barreira e fazer no início logo o teste da temperatura, para aqueles quadros que são mais sintomáticos. E o grande problema é porque já tem 90 dias fechado. Se as pessoas não estão numa situação muito pior ainda, é por conta da iniciativa que nós tivemos no Congresso Nacional. O governo mandou uma proposta de um Corona Voucher no valor de R$200, a gente quis aumentar para 500, o governo compreendeu tanto da necessidade de 500 que ele topou ir para 600. E agora nós estamos discutindo já a extensão. É claro que o recurso não é infinito. Por mim, pelo presidente da República, por qualquer governante, não era 600, era 1.000. Por mim, por todo mundo, era para ser uma coisa até. Enquanto o cara fosse desempregado, ele tivesse esse valor todo. Infelizmente, os recursos são infinitos. Não são infinitos. Tem que ter um momento de acabar. Essa diferença aí custa 40 bilhões para ser aprovado. Não é pouco dinheiro. É 1/5 de todo o PIB brasileiro para investimento, que se tinha antes. Hoje não tem mais nada. Mas, então, quando se tomou aquela decisão lá atrás, na melhor das intenções, não estou aqui fazendo para criticar nenhum prefeito. Pelo contrário, diante das informações, se eu tivesse no lugar do prefeito, tinha feito a mesma coisa. O cara é salvar a vida. Mandava fechar há 90 dias atrás, mas não sei se foi a mais acertada. O que o Neto fez, talvez deixar, regulamentar, riscar no chão ali de 1,5 m, 1,5 m, uma decisão que saiu tardia, mas que está aí comprovado. Todo mundo tivesse usando máscara desde o início, você reduziria a possibilidade de contaminação muito. É fácil a gente comentar depois que as coisas já aconteceram. Está aqui fazendo isso. Uma informação que os prefeitos não tinham lá atrás. Mas é lamentável também porque a gente fica pensando nas pessoas. Sou comerciante, a gente tem conta para pagar, tem duplicata, tem funcionário. Se não fosse a ajuda do governo, quase todo mundo tinha quebrado. Mas as coisas estão acontecendo. Quem aguenta mais 90 dias fechado ainda? Aí, se tiver que abrir, vai abrir no pior momento. Agora que está sendo disseminação, que está sendo essa transmissão comunitária que a gente sequer sabe de onde que vem. Agora sim é o momento de exatamente ter isolamento e estar fechado, e a condição econômica está pressionando bastante para que os gestores abram. Ou seja, talvez tenha sido aberto cedo demais, tenha sido fechado cedo demais, e agora, no momento que era para estar fechado, estão sendo obrigados a reabrir, mesmo tomando todo esse tipo de cuidado. Infelizmente, como eu disse a você, é muito fácil para mim comentar agora, dotado e municiado de informações que nem eu tinha, nem o presidente, nem os governadores tinham, muito menos os prefeitos há 90 dias atrás. Então, cada um procurou fazer dentro do que tinha a melhor política possível. Deputado, nessa questão aí de coronavírus, pandemia, alguns deputados destinam emendas parlamentares, inclusive o senhor também destinou aí alguns recursos. Agora, a população demora a sentir, ou seja, essas emendas demoram a chegar na ponta, que é a população. Por que essa burocracia? Como é esse trâmite? Por que demora tanto essas emendas chegar até o destino final? Sérgio, tiveram duas formas, certo? Duas formas de ajuda. Uma que a gente votou de forma ampla, geral, com base na população. Primeiro, nós demos um socorro aos prefeitos, fazendo a recomposição dos valores do FPM baseados no que foi executado ano passado, porque a receita despencou. Se eles forem receber o FPM em função da receita atual, os prefeitos teriam recebido aí 30%, 40% a menos do que receberam semana passada. Eles estão recebendo a recomposição baseado
no que foi executado o ano passado. Como não tá, ninguém deu aumento numa pandemia dessa, ninguém deu aumento de funcionário público, ele tem basicamente, até um pouquinho a mais, mas basicamente o mesmo custeio. Isso é uma medida essencial, sobretudo para os pequenos municípios. E aí votamos essa segunda parte, que a primeira ideia que foi votada, inclusive na Câmara, foi no sentido de haver a recomposição do ICMS. Aí o governo botou um pé no freio, porque era uma conta de 180 mil, o governo reduziu para 125. E aí modificou o critério. Ao invés de recompor o ICMS, fez a mesma conta, a mesma base de cálculo de distribuição do FPM. Por exemplo, o município de Camaçari, que tem um altíssimo ICMS, teve uma perda de 300 milhões de ICMS por conta do critério da população, eles vão receber 30 milhões, ou seja, 10% do que eles perderam. Em compensação, vários municípios pequenos que o prefeito tem muito pouco ICMS, ele está recebendo uma ajuda significativa. O menor que seja o prefeito aí, eles estão recebendo de 800 mil em diante. Aí em Campo Formoso, por exemplo, a conta é de 6 milhões e meio de reais de auxílio que o prefeito está recebendo para o combate ao coronavírus. Essa foi a primeira proposta. Nós votamos na Câmara dos Deputados, o Senado ratificou, fez essa modificação, retornou à Câmara, nós aprovamos e o presidente sancionou. Essa foi a primeira ajuda para todos os prefeitos do Brasil e todos os governadores. Ontem, mais correto, o governo do estado da Bahia recebeu 535 milhões de transferências voluntárias, fruto desse recurso que nós votamos, 535 milhões de reais. Não tem isso gasto no estado ainda. Tudo que o governador tem feito aí vai fazer, não sei se ele vai gastar esse dinheiro todo. Com certeza ele não gastou nem perto disso que ele recebeu, com recursos, repito, do governo federal que nós aprovamos. E 335 milhões distribuídos para todos os municípios da Bahia. Foi creditado hoje. Serão 4 parcelas. Foi creditada a primeira parcela, dividiu esse valor aí, no caso de Campo Formoso, que nós citamos 6 milhões e meio. Serão em 4 parcelas, que vai ajudar bastante aí para uma coisa que eles estavam absolutamente despreparados, que é o combate ao coronavírus. É só votar essa mudança orçamentária na Câmara de Vereadores e está autorizado a gastar esse dinheiro. Isso aí foi de forma unânime para todos os prefeitos. Não importa se é do PSL, partido do presidente, ou se é do PT, todo mundo recebeu. E aí houve outra, que aí foi a interferência dos parlamentares que tem relação com base do governo, ou não. Tem as emendas impositivas, que nós conseguimos transformar boa parte das emendas impositivas individuais para pagamento do coronavírus, que era para a área de saúde, mas não tinha essa rúbrica orçamentária do coronavírus, nós transformamos, e as emendas de bancada, que já foram, inclusive, pagas. Eu coloquei, por exemplo, o recurso para Campo Formoso da minha cota parte de emenda de bancada, já foi pago, porque foi dividido em 2 projetos que a Prefeitura fez, atendendo aí a solicitação do hospital. 300 mil para custeio, que já foi pago, e a Prefeitura já fez até o convênio para o hospital, acho que sim, eles podem falar melhor do que eu sobre isso, e outra de 200, que tinha sido para equipamentos, e que, pelo tipo e modelo de equipamento que foi solicitado pelo hospital, foi negado, mas ontem o Ministério da Saúde abriu a possibilidade desses 200 de equipamento transformar novamente em custeio. Eu já autorizei a transformar, então vai ser acreditado mais essa parcela, totalizando esses 500 mil reais aí. Como fiz para Senhor do Bonfim, prefeito, que é meu adversário, meu candidato é o Laércio Júnior, prefeito é Carlos Brasileiro, estou fazendo obra lá de pavimentação que vai iniciar nos próximos dias, mas botei 500 mil reais para o Covid. Agora, é isso que a gente começou a falar no início da entrevista. Quando você tem um processo, o prefeito fixa em determinada área, seja a educação, que alguns fazem, seja a saúde. No caso de Jacobina, o prefeito se dedicou bastante à saúde. Tinha uma coisa lá que era um absurdo. No dia que eu fui conhecer, eu fiquei assombrado. Era absolutamente muito bem conservado, precisava pouquíssimas reformas do ponto de vista estrutural e físico. Não tinha equipamentos modernos, claro, mas do ponto de vista estrutural e físico, que é o Hospital Regional de Jacobina, fechado. Já tinha um hospital municipal funcionando. Hoje, nós temos o Hospital Municipal, que está totalmente funcionando. Nós temos lá uma UPA que custa para a Prefeitura R$1.250.000
por mês. Nós temos lá em Jacobina uma UPA, que custa mais de R$500 mil, que é uma das melhores UPAs, foi avaliada pela Secretaria de Estado, uma das melhores UPAs da Bahia, funciona lá em Jacobina, tem mais esse instrumento. E aí consegui, no final do ano passado, eu levei meu querido amigo, então ministro Mandetta da Saúde, a Jacobina, e nós conseguimos creditar R$9,5 milhões para a reabertura do hospital. Não sabíamos da pandemia ainda, focado em outras especialidades. Com a pandemia, o que foi que ocorreu lá? Caiu a demanda de outras doenças, porque ninguém está procurando. O sujeito só vai se for questão de vida ou morte, mas ninguém está procurando médico para fazer check-up, ninguém está fazendo uma cirurgia que pode ser eletiva, só que pode ser prorrogada por conta da pandemia. Então, a demanda do hospital municipal, que já existia, caiu, ele pôde concentrar tudo, fez uma ampla reforma e dedicou o hospital todo para a Covid. Agora nós temos lá leito de UTI e temos leitos clínicos, se não me engano, 100 leitos. E aí eu consegui, através das minhas emendas individuais, destinar R$3 milhões, mais 3 que está pagando agora, via emenda de bancada, mais R$3,5 milhões, ou seja, 9,5 de dezembro do ano passado, mais 3,5, 13, mais 3, 16, e vai pagar agora, essa semana, era para ter sido segunda, se é pior, cortaria hoje, mas também qualquer dia vai pagar, porque já está tudo pronto lá no Ministério, mais R$11 milhões, são R$27 milhões para dotar para a região inteira, não é para Jacobina, porque isso é uma estrutura para a região inteira, vai servir a região inteira, R$27 milhões que eu consegui colocar, é o único hospital do interior da Bahia, graças a mim, que está funcionando exclusivamente da forma que está, desse tamanho, desse porte, para o combate ao Covid. Graças ao prefeito Luciano Pinheiro, que estabeleceu uma maior prioridade da sua administração, reabrir esse hospital regional, sempre me pedia isso, sempre me dirigia pedindo isso, e a oportunidade de ter acesso ao ministro da Educação, prestígio político, relação, ter sido líder para poder colocar essa quantidade de recursos aí. Nenhuma cidade recebeu esse montante do porte de Jacobina, recebeu esse montante de R$27 milhões para reabrir o hospital regional. E essa semana eu recebi um vídeo, a gente está conversando muito, mas eu acho que isso faz parte, né? Fique à vontade. Eu recebi um vídeo de um rapaz que trabalha na área de saúde, porque na área de saúde os pessoal são uns heróis, estão expostos todos os dias aí à pandemia, é claro. E eu recebi um vídeo, rapaz, que me emocionei, fiquei absolutamente satisfeito, com uma pessoa que trabalha numa UPA em Capim Grosso, não o conheço, mas que foi o primeiro paciente tratado no hospital regional com Covid, tratado e saiu, passou lá, teve acesso a respirador, teve o melhor tratamento, com os melhores quadros, com os médicos pagos, tudo graças a recurso meu. Eu disse, se todo esse dinheiro que a gente conseguiu colocar lá servisse para salvar uma vida, eu já estava absolutamente satisfeito. Mas, se Deus quiser, vai estar lá atendendo a região Jacobina e a região inteira, para salvar muita vida, e nossos esforços são todos no sentido de ajudar e dar condições aí ao prefeito para que a gente passe por isso sem ninguém morrer. Bom, antes de fazer uma pergunta aqui ao deputado, só reforçar aqui com o pessoal, o Macário já até comentou, algumas pessoas estão enviando perguntas aqui para o meu WhatsApp, também para o meu Facebook, para o Messenger. O pessoal deve entrar na fanpage do Notícias e Mais, que está na tela aí, facebook.com/Notícias e Mais. Automaticamente o comentário vai para a nossa fanpage, inclusive parte deles, que são muitos comentários, a gente disponibiliza aqui. Muita gente comentando aqui no meu pessoal. Bom, eu queria perguntar ao deputado Elmar o que representa para o senhor essa homenagem de Senhor do Bonfim, o título de cidadão bonfinense, inclusive Laércio Muniz colocou a mensagem aqui na fanpage da gente, o que representa esse momento para o senhor? O senhor já falou também obras, mas além do que o senhor comentou aqui, em termos de recursos, futuramente poderão vir, no ano que vem, 2021, lembro que lá no Instituto Federal, no IF Baiano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o diretor comentava outro dia que o deputado Elmar destinou aí, pelo menos cerca de R$300 mil, se eu não me engano, uma emenda parlamentar
Na época ainda não, o IFBA aqui de Campo Formoso não estava tão avançado, mas é possível que Senhor do Bonfim, por exemplo, além de outros municípios que o deputado não citou, possam receber repasses, só para repassar o que o senhor já comentou já. Mas o que é que representa esse título de cidadão bonfinense? Olha, eu fui. É claro que isso é absolutamente importante. Os vereadores representam uma das atribuições deles, reconhecerem o trabalho prestado ao município. Eu fui vereador, a gente já fiz isso por outras pessoas que ajudaram o município de Campo Formoso. Fico muito gratificado, sou cidadão jacobinense, e isso reforça o compromisso que eu tive com o Jacobina, e com o senhor do Bonfim não é diferente. Lá, por dois motivos. Um, nós somos investidores lá, a sede, eu sou sócio do Elma, a sede da nossa empresa, por razões estratégicas e logística. O Bonfim fica exatamente no centro da região inteira, um deslocamento mais rápido para fazer carreto, frete para tudo quanto é município da região. O Bonfim precisa ser destinatário de alguns serviços. É uma cidade importantíssima. Hoje, o comércio evoluiu bastante. E não mais as cidades circunvizinhas dependem daquele comércio do Senhor do Bonfim. Tinha muita coisa que só tinha em Bonfim. Quando era criança, ia para o Pinguim, as pessoas saíam de Campo Formoso para fazer comprar, hoje não precisa. Tem tudo na sua cidade. Então, Bonfim precisa meio que uma reinventada. Eu sempre imaginei, tanto Jacobina quanto Campo Formoso e Senhor do Bonfim, precisavam de ser polos de investimentos na área da saúde e na área da educação. Quem teve a oportunidade de conhecer o interior de São Paulo, o interior de Minas Gerais, aí deve ter muita gente, filho de Campo Formoso, que estudou no interior de Minas Gerais, por exemplo, o Mário Filho, o pessoal que eu conheço aí, estudou direito lá no interior de Minas Gerais. E as cidadezinhas do porte, ou menor até do que essas três cidades que estou falando aí, que são geograficamente estão um pouquinho distantes, mas são as principais cidades do Piemonte, da Chapada Diamantina, e com universidade, com curso de medicina, com curso de direito. Isso é uma coisa de geração de emprego, geração de renda e emprego decente, com um salário melhor e dando a oportunidade de que as pessoas possam crescer, tendo uma cidade mais alegre, uma cidade universitária, uma cidade que vai ter uma atração de jovens. Eu conheço gente que sai daqui da nossa região para estudar medicina, falta de oportunidade na Argentina, no Paraguai. De vez em quando entra em contato comigo via redes sociais ou via o WhatsApp. Nós temos o Instituto Federal aí, mas eu acho que um foco bastante grande seria a gente conseguir investimentos de universidade pública, dessa questão do Instituto Federal e hospital, porque a demanda da saúde é imensa. A gente sabe, por exemplo, que o Hospital Regional do Senhor do Bonfim está muito aquém do que é necessário. O governador prometeu, há 2 eleições, prometeu na eleição passada novamente, não foi fazer uma reforma, não. Ele gastou 3 milhões de reais para reformar o Hospital do Senhor do Bonfim. Eu sou deputado, gastei e investi só no Hospital de Campo Formoso quase 4 milhões de reais, 3 milhões. A gente fez aí no Hospital de Campo Formoso. As pessoas às vezes não sabem o que é feito, mas nós fizemos. Um projeto de energia solar, que lá o hospital gastava mais de 20 mil reais por mês por conta de energia, e hoje gasta 2 mil reais, gasta uma emenda parlamentar, e nós dotamos o Hospital São Francisco de energia solar. Nós fizemos uma usina de oxigênio. Lá se gastava muito comprando oxigênio, hoje vende, produz oxigênio fruto de uma usina que foi montada lá graças à emenda parlamentar nossa. Nós fizemos todo um setor novo de cardiologia, nós fizemos todo um setor novo de pediatria, foram quase 4 milhões de reais para o governo do Estado investir em Senhor do Bonfim, na construção do hospital, 3 milhões de reais, 3 milhões e pouco de reais, o governador se comprometeu com um hospital regional novo, e é o que precisa. E esqueça isso, nós vamos falar com a sociedade bonfinense no momento certo. O Laércio foi eleito prefeito, nós vamos viabilizar recursos e vamos trazer um hospital regional novo para o Senhor do Bonfim, com recursos do governo federal. O governador já teve a oportunidade de fazer, já prometeu 2 vezes, não fizeram, mas nós vamos fazer. A cidade merece, vai servir a região inteira, não vai servir só a Senhor do Bonfim, vai servir a região inteira. A gente vai ter um prefeito aliado, nós vamos fazer essa parceria
e vamos conseguir levar aí, se Deus quiser, vamos trabalhar nesse sentido. O presidente da Comissão de Orçamento esse ano vai me dar essa possibilidade para que a gente possa realizar esses serviços aí que são absolutamente importantes. Eu procuro ser muito justo, muito justo. Aí a pessoa diz, mas você está fazendo um monte de obra, mas até só pelo coração. Outro dia eu dava uma entrevista em Juazeiro. Juazeiro, a gente estava fazendo um investimento lá de 70 sistemas simplificados de abastecimento de água. Cada sistema desse tinha um poço artesiano instalado com 20 cisternas e 20 kits de irrigação. O Anselmo está coordenando isso lá. Um investimento de 3 milhões de reais. Aí eu dava uma entrevista no Walter Mário, na rádio, e aí entrou um ouvinte, ele disse, mas o senhor, Juazeiro é uma cidade muito maior, o senhor botou 3 milhões de reais e Juazeiro, na sua cidade, eu estou vendo que está tendo mais de 16 milhões de reais de pavimentação. Eu disse, mas em Campo Formoso eu tive 11 mil votos, em Juazeiro eu tive 2. Na próxima eu sei que vou fazer a parceria aí com o Anselmo, vou ter muito mais votos, vou ter muito mais responsabilidade, vou trabalhar muito mais para a gente poder retomar o crescimento de Juazeiro. E Bonfim não vai ser diferente, é a mesma questão. Nós vamos reconstruir, renovar um grupo político absolutamente novo, liderado por um jovem idealista, que sabe onde chegar, objetivo, que eu estou apostando muito, que é o vereador Laércio Júnior. Nós temos muita coisa, não vou falar aqui de muita coisa que nós estamos pensando junto, para depois eu não cortar o segredo, vou me dirigir aí ao meio de comunicação, fazer uma live junto com o Laércio Júnior, para a gente apresentar junto. Vocês terminaram me provocando e eu adiantei coisa aqui que era para estar tratando junto com o Laércio. Então, no momento certo, eu vou entrar com ele lá em Cidade do Bonfim, nós vamos tratar do que é que nós estamos dispostos, propondo para o exercício dos próximos 4 anos do mandato dele, se ele foi eleito para o município de Cidade do Bonfim. Deputado, hoje, coincidência, um cidadão conversando comigo abordava a questão da qualidade da estrada que está sendo construída para o distrito de Lajes dos Negros. Eu confesso que eu não conheço, eu não vi ainda, não sei como é que está. Mas ele falava que a obra é bem feita, bem organizada, a questão da qualidade na obra. E foi anunciado recentemente também essa estrada, a qual da Ponta Puxadeira e até Baixio. É nesse mesmo padrão? Como é que vai ser essa estrada que, se caso realmente ela se concretize, vai desenvolver muito essa região aqui de qual da Ponta, Baixio e Puxadeira? Olha, o fundamental para uma estrada ela resistir muito tempo é a base, de você fazer a drenagem, as obras de arte nos locais que ela precisa ser feita. Se você constrói uma base boa, menor é o asfalto, porque você precisa de um asfalto, quanto maior a camada, é o tipo de trânsito que você roda. Mas se você fizer uma base ruim, você pode botar um asfalto que for, não vai dar jeito. Então, a preocupação maior, por isso que foram 2 tipos de licitação. Às vezes você tem uma empresa que é especialista em fazer justamente a base. Teve uma nova licitação, essa empresa que está fazendo a base disputou e não ganhou. Quem ganhou foi outra empresa. Na semana passada, eu tive até no dia seguinte aí em Juazeiro, na despedida do Elmo da Codevasf. E as notícias que eu tenho, eu não tive pessoalmente. O Elmo é que tem acompanhado aí no dia a dia, é que a base está sendo feita para a região de Lajes realmente a melhor qualidade. Nós temos aí a drenagem, isso é o mais importante de tudo. As obras de arte e a drenagem. Se você não tiver uma drenagem bem feita, a estrada vai rachar, pode ser ela feita do que for. Bom, então as informações que nós temos é a melhor possível. Tem uma vantagem, tem vantagem e desvantagem em relação a outra estrada que nós autorizamos semana passada. É que nessa estrada de Lajes, ela já era bastante larga. Então, não precisou fazer nenhum tipo de intervenção no domínio privado. Já fizemos a partir do tamanho que ela já existia. A determinação, o recurso empenhado, o contrato é o mesmo, tanto com uma quanto com outra. São os 2 mesmos contratos. A empresa que está fazendo a base de Lajes, assim que ela concluir aí, a opção foi porque está chovendo muito aqui, próximo da sede, nessa região da Grota, e está chovendo muito esses dias. A opção foi, ele reforçou, trouxe mais máquinas para concluir dentro de 30 dias toda a base da região de Lajes e possibilitar já a outra empresa começar a pavimentação asfáltica. E daqui a 30 dias aí traz todo o equipamento que está lá, vai fazer metade do tempo essa outra estrada que vai ligar a sede do município ao Hall da Ponta
e a Puxadeira e Baixio. Essa estrada tem uma coisa, ela precisa fazer, cheia de ladeira, ela precisa fazer uma drenagem bem feita. E a empresa vai fazer, só que no contrato da Codevasf não tem possibilidade nem de indenização, nem de retirar recuar a cerca, 1,5 metro, 2 metros, se precisar, para poder fazer uma estrada com a mesma largura, com acostamento, que é a determinação, com drenagem, com a mesma largura da de Lajes. Nós vamos precisar contar com a boa vontade e a colaboração dos proprietários dessas propriedades, que estão ganhando, porque eles sabem a dificuldade. Muita gente me mandou foto, caminhão parado, atolado, eles sabem da dificuldade que estão tendo. E a propriedade deles, a partir da pavimentação asfáltica, vai valorizar 30% no mínimo, 30%. Cada propriedade dessa de chácara, a pequena propriedade, a fazenda, foi o que for. Você recolhe 1,5 metro da cerca e vai valorizar bastante. Eu liguei para o Santana, que ele conhece todo mundo ali, e pedi a ele para ajudar o Elmo nessa questão de conversar com as pessoas. Eu tempo também esses 30 dias da gente poder fazer isso. E depois o Elmo teve com ele, disse que ele ia chamar o Né Pinheiro para poder reunir, conversar um por um, né? Das pessoas que têm propriedade ali, e vários amigos nossos têm propriedade ali, eu conversar um por um deles, porque serão os próprios beneficiados, se eles toparem recuar ali, nós vamos fazer com a mesma largura que está sendo feita em Lajes dos Negros. E aí nós vamos ter uma estrada para muito tráfego pesado, vai ser uma base boa, drenagem bem feita e uma estrada para durar muitos e muitos anos, aí, se Deus quiser. Ok, nós queremos agradecer então aqui as pessoas que estiveram acompanhando conosco, agradecer aí ao deputado federal Elmar Nascimento, do Democratas. Conforme o senhor já disse aí, a questão política local nós trataremos em um outro minuto, em um outro instante, em um outro momento. Agradecemos então ao senhor pela sua participação. Nós já estamos aí a 1h46 de bate-papo, de conversa. Poderíamos ficar aqui à vontade falando sobre diversos outros assuntos, e temos outros assuntos para conversar. Nós agradecemos então aí, deputado, pela sua participação nesta noite de hoje, nesta live aqui com a equipe do blog Notícias e Mais, e agradecer também as pessoas que estiveram nos acompanhando até agora. Muito obrigado então, deputado. Macário, e aí, Leandro, Sérgio, eu que agradeço a vocês todos. Eu estava com a língua coçando, tinha umas notícias boas para dizer para o município, umas coisas novas aí, fruto dessa nossa estadia aqui em Brasília. Infelizmente, hoje não foi possível. Eu queria aqui agradecer as manifestações dos que sei pelo pensamento, dos que sei que oram pela gente, agradecer a cada cidadão campofomense, aos que votaram em mim, mais ainda, aos que não votaram, a todos. Eu tenho procurado orgulhá-los a todos, ter 24 horas de trabalho. Com pandemia, com tudo, estou aqui em Brasília, focado no trabalho, trabalhando cada dia para fazer a pena valer o voto, a confiança de vocês, para poder retribuir com obras que vai mudar a vida da cidade, que vai mudar a região, com obras que vai possibilitar a todo cidadão campoformosense aí poder estudar numa escola melhor, ter as mesmas oportunidades que eu tive. É só a única coisa que eu quero levar da vida. No dia que eu resolver aposentar da vida pública, poder visitar meus amigos, sentar aí, tomar uma num boteco desse qualquer aí, conversar, jogar a conversa fora e ter a consciência tranquila de que agradeci a confiança com muito trabalho e que se muita coisa está existindo aí, é graças aos nossos esforços. Eu sempre, esteja onde estiver, estarei com os olhares voltados. E no momento mais apropriado, a gente vai voltar com muita coisa boa para a gente falar sobre o município, sobre o que nós já fizemos, o que nós estamos fazendo, mas, sobretudo, sobre o que nós vamos fazer. Vamos fazer esse ano e o que vamos fazer o ano que vem. E agradecer a participação de todos os que assistiram, hoje participaram, e os que vão assistir depois, porque não tiveram oportunidade agora. E quero concluir as minhas palavras, rogando a Deus e ilumine a todos vocês, a todos os cidadãos e cidadãs campoformosenses, que dê muita saúde e, em especial, a nossa prefeita do município, que é prefeita de todos, e Deus lhe dê muita saúde, conforte a aflição da sua família
e que ela passe o mais rapidamente possível essa quarentena e volte com força total para a gente fazer pondo ela, que elas mostrem a proposta deles e a gente faça a nossa, dizendo que vai fazer mais e melhor, de uma política que dê exemplo para o nosso Estado, política com P maiúsculo. Acho que um município que tem a condição de terá dois candidatos, como a atual prefeita e como o Elmo Nascimento concorrendo, é um município privilegiado que vença o que tiver condições de comunicar melhor e conseguir melhor a credibilidade e a confiança das pessoas e apresentar o melhor projeto. No momento certo, espero a gente ter a oportunidade e gostei muito disso, através do meio de comunicação, fazer tantos quantos debates sejam necessários para que a população tenha a melhor informação e a melhor condição de poder decidir o que é melhor para a nossa terra. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Ok, muito obrigado. Boa noite também ao Sérgio, Leandro, Daniel. Boa noite a todos que estiveram nos acompanhando. Depois vocês podem acessar aí através da própria fanpage, também através do canal no YouTube, o youtube.com/Notícias e Mais. Se inscreva e curta também para que você possa receber as notificações. Agradecer aos nossos parceiros Rex Internet fibra óptica de excelente qualidade e também ao Sintitaf. Muito obrigado a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leandro. Deputado Elmar, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, deputado Elmar. Boa noite, Macário, Sérgio. Boa noite a todos. Até a próxima live sexta-feira. Sábado. Sábado, Sábado, exatamente. Live do forró.